Olá, boa tarde a todos. Meu agradecimento a esta casa. De vez em quando eu vou dar umas pigarreadas aqui, tá? Meu agradecimento a esta casa, aos mentores espirituais que possibilitam que eu esteja aqui hoje, que me dão esta oportunidade de estarmos unidos fraternalmente. E o tema de hoje é um tema que todo ano, todo início de ano, quando fecha um ano, quando inicia outro, quando fecha um ciclo, inicia outro, nós temos a mesma proposta, que é a de adquirir novos hábitos, não é? Então, terminou o ano de 2025, em 2026 eu vou me dedicar a cuidar melhor do meu corpo, a cuidar melhor daqueles que estão à minha volta, vou melhorar a minha alimentação, vou entrar numa academia, vou me dedicar a alguma outra, digamos assim, proposta. Todo ano é a mesma coisa, né? Mas nos esquecemos muitas vezes, ou na maioria das vezes, de lembrarmos que somos seres espirituais em evolução aqui neste planeta e que precisamos alimentar este espírito, precisamos criar hábitos mais saudáveis, porque todo hábito precisa ser treinado, precisa ser realizado para que seja efetivamente real. É assim, quando queremos mudar a nossa alimentação, ou cortar o açúcar, isso leva alguns dias. Depois eu vou cair de boca no doce, não é? É assim que acontece. Vou entrar na academia, aí eu vou lá alguns dias, algumas semanas, aí dali a pouco, não dá. Todos nós somos assim. Nos falta empenho e disciplina, porque na verdade as coisas não começam do lado de fora, as coisas começam aqui dentro, da forma como pensamos, da forma como sentimos, falamos e aí agimos. Jesus nos diz isso, né? Você é aquilo que você pensa, sente e realiza. Muitas vezes, Jesus alertava aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para que tomassem cuidado, para que vigiassem seus pensamentos, seus sentimentos e as suas ações, as suas atitudes. E nós continuamos, ainda crianças, ouvindo Jesus, aceitando aquilo que Ele nos fala, mas muito pouco mudamos nossos hábitos, mudamos aquilo que pensamos, continuamos pensando torto, digamos assim, sobre nós, sobre as circunstâncias que se apresentam para nós, sobre o outro. Porque, na verdade, nós convidamos Jesus a entrar em nossa casa como mestre que Ele é, como médico de nossas almas, mas dificilmente sentamos de fato e temos uma conversa de amigo para amigo com Jesus. É muito difícil. Lázaro fazia isso. Lázaro e suas irmãs faziam isso. Porque Lázaro não seguia Jesus. Ele não ia junto com os discípulos do Cristo em suas pregações. Mas Lázaro convidava Jesus para adentrar a sua casa como amigo. Ele acolhia Jesus
E Jesus ali se sentava à vontade, conversava sobre tudo com ele. E ele com Jesus. Então isso nos falta, essa conversa, para que possamos começar a nos entender, a nos compreender. Então existem hábitos que nós necessitamos alinhar com Jesus, com as leis divinas. Esses hábitos estão aqui, em nosso pensamento. É aqui que a coisa começa a acontecer. É quando pensamos mal de nós mesmos, quando muitas vezes nos sabotamos e pensamos assim: eu não sou capaz disso, eu não sou capaz de mudar esse hábito em mim. Quando vemos isso no outro também, quando olhamos as circunstâncias que se apresentam para a gente e reagimos de forma impulsiva, sem entrar em sintonia com a espiritualidade benfazeja, com o nosso anjo da guarda, com os nossos protetores e com Deus, as coisas acontecem para todos nós, nem sempre são alegres, felizes, nem sempre estão de acordo com aquilo que nós esperávamos, com as nossas perspectivas, e reagimos impulsivamente. Não pensamos em Deus, não oramos a Deus, não é pedindo coisas, mas sim entrando em contato com as leis divinas. Então, essa é a mudança espiritual que nós precisamos realizar em nós. Não é mudar o que está fora, é mudar o que está dentro. Porque o que está fora, provavelmente, foi projeção nossa. Se não foi nessa, foi em outra. E o que está, está. Ficamos sempre voltando ao passado, carregando culpas que já foram, já não cabem mais ali. E não nos movimentamos a nosso favor, porque nos custa entrar em contato. 5 minutos no dia. Sentir a paz. Conversar com o Cristo. Porque conversando com Ele, abrindo a porta da nossa casa, aqui, esta casa, nós chegamos a Deus. Somos todos ouvidos. Então essas são as mudanças de hábito que nós precisamos. Renovar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos. Eu sei, o mundo está difícil, não está fácil aguentar o Trump, não é? Está fácil não. Não está fácil aguentar a loucura desse povo. Mas nós não podemos nos entregar a determinados pensamentos e sentimentos. Desliga a televisão. Vai ficar desinformado? Não, não vai não. Porque tem sempre alguém que vem falar para você o que está acontecendo. Ninguém vai ficar desinformado. Sai dessa conexão com essa circunstância, que no fundo, nós acabamos reagindo a ela, impulsivamente. Então nós precisamos renovar nossos pensamentos. O problema não está nas circunstâncias que se apresentam, não é aí que está o problema. O problema está sim em como nós reagimos a ela. Em tudo na nossa vida. Nosso pensamento, nossas palavras, nossas ações têm um poder imenso, imenso. E depois, a fé não é passiva, a fé é ativa, já nos dizia Paulo. Nós não podemos ter uma fé passiva. Nós precisamos ter uma fé ativa. E uma fé ativa quer dizer
mudança de hábito, mudança de frequência, mudança de pensamento, de sentimento, de palavras e de atitudes. Essa é a fé ativa. Agora você precisa treinar isso. Você não pode ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. É necessário que você treine. Não é assim que a gente treina o nosso corpo físico para melhorar a tonacidade da nossa musculatura? Assim é com os nossos pensamentos, assim é com os nossos espíritos, com o nosso espírito. Então nós precisamos vencer hábitos destrutivos. Nós necessitamos, primeiro, termos consciência de quem somos. Olhar para dentro de nós e falar assim, olha, aqui a coisa não está muito legal. Estou precisando dar uma parada nessa aresta. Não, aqui eu até estou indo bem, né? Gente, isso é necessário. Não é um julgamento, mas através da observação constante de você mesmo, daquilo que você pensa. Por isso Jesus nos dizia, vigia o teu pensamento. Olha, presta atenção no que você está pensando. E vai aparando as arestas. Gente, às vezes a gente leva uma encarnação inteira, mais um pouco, mais a outra, para que a coisa melhore. Mas por que eu falei do homem de bem? Porque essa falação toda é para chegar em algum lugar, né? No capítulo Sede Perfeitos, tem ali o item do homem de bem. Porque nesse capítulo, a gente tem o roteiro para essa mudança de hábito. Olha que legal, a gente não está sozinho. A gente tem esse roteiro, está ali, um pouquinho, né? Porque eles dizem que tem muito mais. Mas se a gente consegue compreender isso, meio caminho andado. Então, nesse capítulo diz assim, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Lembra que eu falei para vocês que para a gente realizar mudanças de hábitos em nosso espírito, nós precisamos estar em sintonia com as leis divinas. Não é? Quais são essas leis? Então aqui eu falei, justiça, amor e caridade. Porque Jesus resume tudo quando ele diz assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Então se eu começo a me conhecer, a me compreender, a me entender, a olhar a minha humanidade, porque nós somos humanos, nós não somos deuses assim, né? Nós somos perfeitinhos. Somos deuses no entendimento de que podemos fazer, podemos sempre realizar. Jesus dizia isso para a gente, falou isso para os próprios discípulos. Sois deuses, podem tudo. E podemos, diante da nossa humanidade. Mas para isso a gente precisa se conhecer. Olha lá, a consciência de quem somos. Seres humanos, imperfeitos, porém destinados à perfeição. Mas começa agora, tá? Não deixa para mais tarde, não. Então, todas as vezes que eu me interrogo, que eu me pergunto, que eu faço a pergunta à minha consciência, porque isso está em nós, eu vou saber e vou entender que eu posso fazer todo o bem. Está aqui, ó. O homem de bem interroga sempre sua consciência para saber se fez todo o bem que podia. Então, se eu consigo, eu faço. Se eu não consigo, eu não vou retroceder.
eu vou continuar me exercitando, tá? Não consigo perdoar fulano, não importa. Continua exercitando. Se não for nessa encarnação, você consegue numa outra, mas continua exercitando. O homem de bem tem fé em Deus e aceita seus desígnios. Por quê? Porque entende, compreende, entende, né, que tudo aquilo que nós realizamos retorna para a gente, todo o bem ou todo o mal. Então, eu vou começar a compreender as minhas provas e as minhas expiações a partir daí. Mas não vou parar. Porque quem carrega a culpa não se move, fica cavando um buraco. A culpa não adianta. O arrependimento, sim. Eu entendi, eu compreendi, eu fiz o mal, agora eu preciso reverter essa situação. Então aí sim. O homem de bem coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Lembra que eu falei das circunstâncias? As circunstâncias aparecem, nem sempre são legais, nem sempre são positivas. Vão aparecer, é fato. A gente não está aqui para passear, para ficar, né, distraído, olhando para nada. A gente está aqui para aprender. Então vai aparecer. Agora, eu preciso exercitar aquilo que eu tenho em espírito, tá? O homem de bem, aceita sem murmurar suas provas e expiações, porque começa a compreender. Gente, nós estamos todos aqui numa casa espírita e temos o conhecimento de que somos um espírito com várias passagens pela matéria. Portanto, cometemos erros no passado, tá? E nós vamos sempre responder por isso. Então a gente tem que começar a compreender isso e parar de se lastimar, de murmurar. Ah, eu fiz, fez, ficou no passado. Daqui para frente, você precisa aceitar que você errou, mas que tem condições de se melhorar, tá? O homem de bem faz o bem pelo bem. Faz o bem pelo bem. Eu trabalhei numa escola que se chama Martins Fontes. Fica ali em frente ao Sabuó. E o patrono da escola era o Martins Fontes. Então, e tinha uma placa de bronze com a figura do Martins Fontes e com uma frase muito conhecida que está num poema dele. Numa próxima oportunidade eu até trago esse poema para vocês. Martins Fontes era médico aqui em Santos e ele praticava muito essa questão do fazer o bem. E um dos poemas dele, era poeta, e ele dizia: como é bom ser bom. Então essa era a frase que estava escrito lá na placa. E um dia o professor falou assim: eu não consigo entender essa frase, como é bom ser bom. Que frase, né, sem sentido. Mas na minha cabeça eu fiquei com aquela coisa, eu falei assim: mas por que ele acha sem sentido? Por quê? Ah, mas não faz sentido. Eu falei assim: mas é bom, a prática do bem faz bem. E a ciência vem provando isso. Hoje em dia a ciência prova que o perdão, a gratidão, o fazer o bem, isso faz bem para quem os pratica. São as mudanças de hábito. As mudanças de hábito do espírito. Então fazer o bem pelo bem sem, não sei, para aquele ali, ok. Para aquele, tá bom, eu vou fazer o bem para ele. Se eu posso, se eu tenho condições, eu vou fazer. Não importa para quem, importa fazer. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que derrama.
Então é bom você ficar... Quando a gente faz o bem, a gente sente uma satisfação, não é vaidade, é satisfação mesmo, de completude, de realização. É muito bom. Então, a gente começa a compreender que podemos mudar os nossos pensamentos sobre as circunstâncias que se apresentam, sobre as pessoas que se apresentam diante de nós e que às vezes não nos trazem muitas alegrias. Não importa. O que importa é a nossa evolução. O homem de bem é bom, humano e benevolente. Achei bem interessante que ele coloca aqui humano. Aqui ninguém veio para virar santo. Aqui a gente veio para o aprendizado. Depois o conceito de santo a gente tem que começar a repensar, tá? Então, o homem de bem respeita seus companheiros. Eu costumava dizer aos meus alunos, eles diziam assim, não quero, porque minha sala de aula era muito pequena, não quero, eu atendia poucos, por hora, eu não quero sentar do lado dele. Por quê? Porque eu não gosto dele. Eu falei, mas quem perguntou para você? O que interessa se você gosta ou se você não gosta? Isso não interessa. O que importa é que você vai sentar ao lado dele e vai respeitar, assim como ele vai respeitar você. Porque o aprendizado, o exercício do respeito é amor, é caridade, é benevolência. E outro dia eu falei isso para minha sobrinha neta e ela ficou espantada. Mas essa é a verdade. Eu não tenho que gostar de você e nem você gostar de mim. Agora eu tenho o dever de respeitar você como criatura divina, como irmão meu, e você tem o dever de me respeitar. É por aí que se começa a exercitar o amor. O homem de bem tem como guia a caridade. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso tudo é caridade. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias e também para com as suas. Não é aceitar o erro. Errou, está errado. Ele cometeu um erro. Mas eu vou compreender, eu vou entender o momento dele, assim como eu vou entender o meu. Eu preciso dessa compreensão, gente. Senão não tem amar ao próximo como a si mesmo, tá? Não existe o amar ao próximo como a si mesmo. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos alheios. Isso é difícil pra gente. Não sei pra vocês, mas pra mim é. Porque sou uma pessoa extremamente crítica. Então, eu sempre tenho esse olhar crítico, que hoje, claro, com o aprendizado, eu não procuro defeitos e não encaro como defeitos. Nem os meus, nem o do outro. São equívocos que a gente vai cometendo ao longo do tempo, por conta da nossa humanidade. Mas não tem desculpa para a gente não consertar. Então apontar, e Jesus nos falava isso, Olha primeiro a tua dificuldade e depois vê o do outro. E vai andando para frente, porque a gente vai aprendendo, tá? O homem de bem estuda suas próprias imperfeições. Não é orgulhoso, não é vaidoso, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Então a gente vê hoje as pessoas achando que porque tem grandes fortunas, podem se orgulhar disso. Primeiro que todos os bens materiais, nada é nosso, tá? Nem o corpo, acabou, pereceu, vai para a terra, se transforma, que maravilha, se transforma, vai alimentar outros seres e dá liberdade para o espírito. Então nem o corpo é nosso.
Portanto, tudo que é emprestado a gente tem que cuidar muito bem, tá? Se está em situação de comando, trata a todos com bondade e benevolência. E isso, quando eu digo, às vezes, tem gente que dentro de casa tem uma funcionária, tem uma secretária, não precisa ser dono de empresa para destruir o outro, não, tá? A gente vê muito disso. Então, a gente, todo aquele que está subordinado a você, você está numa posição, né, de comando. Toma cuidado, que às vezes a gente escorrega. E se você é o subordinado, cumpra os seus deveres. E ele termina: o homem de bem respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza. E aí a gente vai voltar lá no início da nossa conversa, quando eu falei que mudanças de hábitos espirituais necessitam estar de acordo com as leis divinas. Gente, o roteiro está aqui. Pega lá no capítulo, deixa eu ver qual é o capítulo, que isso não... No capítulo 17, Sede Perfeitos. Leiam com mais atenção, busquem o entendimento, tá? Porque é o roteiro certo para a nossa evolução. E eu gostaria de terminar aqui com uma... Gente, não se alonga muito que já deu o horário. Com uma oração que eu vi na internet e eu achei que estava de acordo. A internet tem muita coisa boa, viu? Então, é só procurar que a gente acha. Eu gostaria de terminar essa oração aqui com vocês, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês respirem fundo, fechem os olhos e escutem. Pai amado, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com humildade e sinceridade. O Senhor conhece nossos pensamentos antes mesmo que eles se formem. O Senhor sabe quantas vezes fomos dominados pelo medo, pela dúvida, pela ansiedade e pela impulsividade. Hoje, nós te pedimos, Senhor, renova a nossa mente, ajuda-nos a virar esse hábito que nos afasta da Tua paz e nos ensina, Senhor, a escolher pensamentos que geram vida. Senhor, ensina-nos a procurar, a pensar antes de reagir, a ouvir a Tua voz antes de decidir, a confiar em Ti quando não entendemos o caminho. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, governe nossa mente, nossas emoções e nossas escolhas. Que todo pensamento que não vem de Ti seja removido e que a Tua verdade seja plantada profundamente em nosso coração. Derrama, Senhor, a Tua paz sobre quem está cansado. Clareza, Senhor, sobre quem está confuso. E esperança sobre quem pensa em desistir. Que a partir de hoje, cada decisão seja tomada com sabedoria, não pelo impulso, mas pela direção Tua, Pai. Que esse novo hábito gere frutos de paz, maturidade e fé constante. Que a paz de Jesus continue conosco, graças a Deus.